Isaías, capítulo de número 45. Isaías 45. Verso de número 9, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua mão, ou a tua obra não tens mãos? Vou repetir: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Amém, querido? Tome assento, glorificando o nome do Senhor. Quero falar nessa noite sobre 3 coisas que Isaías fala dentro desse verso e dentro desse contexto. Eu vejo Isaías, ele fala sobre o Criador de todas as coisas e fala de suas criaturas, fala daqueles que o servem, daqueles que são servos. E quando eu li esse texto, eu achei interessante a forma em que ele se referiu a nós como servos. Ele fala: quem é você, além de caco, no meio de outros cacos? Eu falei: meu Deus, isso é para que nós venhamos entender verdadeiramente o que nós somos. Eu quero falar nessa noite sobre o que você é diante de Deus. E diante desse texto, você é caco, você é pó ou você é barro? Quando nós lemos esse texto de Isaías, claramente quando olhamos esse texto e interpretamos ele, nós vemos que existe uma relação entre o Deus Criador e a nossa vida. E esse texto nos lembra aquilo que nós somos, porque os dias se passam e conforme nós buscamos a presença de Deus, Deus nos faz viver algumas coisas, oramos mais, pregamos mais, conhecemos mais, começamos a ter mais intimidade com Deus e em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa caminhada, isso se perde. Entram algumas coisas na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Vivemos no mundo, mas não somos dele. A Bíblia diz que nós somos povos de outro lugar. E eu vejo que quando nós olhamos isso, o Senhor, ele nos faz lembrar aquilo que nós somos. Ele nos faz ver aquilo que nós verdadeiramente somos feitos. Ele nos mostra aquilo que nós verdadeiramente somos compostos. Somos compostos de pó da terra. Fomos criados disso. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, verso número 7. A Bíblia é clara em dizer: quando o Senhor Deus forma o homem do pó da terra, e ali ele sopra as suas narinas, e ali ele traz o fôlego de vida, e ali o homem passa a ser de barra alma vivente. E Deus, ele mostra da onde o homem vem no capítulo 2, ou seja, eu não vejo que Deus formou o homem ali naquele momento dentro do jardim de pó seco. O pó seco não pode ser trabalhado. Um pedaço de barro, carta, não pode ser trabalhado conforme Deus trabalhou naquele momento sobre o homem da criação que era Adão. Naquele momento eu vejo que Deus, ele molha aquele barro para que ele possa dar uma forma àquele barro. Ele pega naquele momento, ele quebra pedaços de terra ou pedaços de barro, desfaz, umedece
pessoa para criar somente o homem. E eu vejo que muitas vezes nós nos perdemos, pensamentos, dificuldades, situações. Contudo, eu vejo 3 estágios de barro, 3 estágios dessas circunstâncias. Eu vejo o pó poroso, eu vejo o pó úmido ou endurecido. Eu vejo 3 fases de barro. E isso, muitas vezes nós vivemos fase a fase, nós vivemos situações a situações da nossa vida a cada dia. A cada momento da nossa vida, quando nós olhamos, nós podemos nos encontrar em situações diferentes. Podemos estar como porosos, podemos estar úmidos ou podemos estar endurecidos. Por que eu digo isso? Porque a terra era porosa e por si só ela não se mistura, mas existe a necessidade de se fazer uma mistura com água para que ali ela venha não ficar mais porosa, para que venha existir uma mistura e ali ela venha se tornar barro e o barro poder ser moldado por alguém, ou pelo oleiro, ou pelo Senhor. Eu vejo o caco, como o profeta declara, que o caco ele é um pedaço de barro, somente seco, duro, quebrado, frio. E também existe a necessidade de fazer uma mistura para que ele seja esmiuçado, para que ele volte a ser pó novamente. Existe um processo quando é um pedaço de carne, precisa ser triturado, precisa ser moído, precisa voltar como pó para ser molhado novamente e voltar a ser moldado mais uma vez. Eu vejo que o barro é uma massa moldada, ela pode ser formada de diversas maneiras, de diversas formas. Então eu vejo que essa matéria-prima, ela tem estágios, ela tem momentos de formação, ela tem momentos de aperfeiçoamento, de crescimento ou de regulação. E a nossa vida passa isso todos os dias. A nossa vida espiritual ela pode ser comparada como terra em pó, ela pode ser comparada a carne, ela pode ser comparada a barro. A nossa vida espiritual ela pode ser comparada a isso sim.
espiritual de ninguém, não dá céu para ninguém, não dá vida transformada para ninguém. Eu nunca vi. E quando nós pregamos relacionado a uma palavra dessa, nós achamos que a palavra é isso ou a palavra é aquilo. Não, irmão. Deus, Ele quer trabalhar sobre vidas espirituais diferenciadas. Deus, Ele quer formar verdadeiras pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que têm uma vida de oração, pessoas que têm uma vida de leitura, pessoas que têm uma vida de jejum, meu irmão. Leitura da palavra, jejum, oração, renúncia. Não é só para quem senta em cima de um altar, não. Isso é para a igreja. Isso é para nós somos a igreja. Porque eu posso subir, você não, você pode subir, eu não. Onde está a minha vida espiritual? Chega, irmão, de palavra que edifica a caravaçou, que fala o que eu quero ouvir, que fala aquilo que eu gostaria de ouvir, porque eu estou passando uma necessidade assim, eu precisava tanto de uma palavra derrubando gigante. Chega disso. Chega de palavra que não muda história. Chega de palavra que não edifica ninguém. Dá mais. Isso tem que trazer um enfado no coração de Deus. Se nós que somos homens, ficamos entristecidos, imagina o Senhor. Na sua Bíblia de Isaías, capítulo 30, verso 14. Quando você abre a minha diante, diz assim: e ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando, não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços o que sirva para tomar fogo do lago ou tirar água da poça. Sabe o que ele está falando? Ele está falando de um pedaço de barro. Ele fala que quando é quebrado, quando se está no carro, quando se é um carro, na presença dele não tem fundamento, não existe utilidade. O profeta declara isso. Quando estamos endurecidos, enrijecidos, sem fé, uma fé batida, uma fé destruída, nós precisamos ser aquebrantados por Deus. Nós precisamos ser aquebrantados, porque muitas vezes entramos na casa do Senhor por osmose, por obrigação, meu irmão. Isso aqui não é um clube social, isso é uma igreja. A palavra do Senhor diz: guarda os teus pés quando entrarem para dentro da minha casa. Quando nós entramos para dentro da casa do Senhor, nós temos que entrar com o intuito de fazer aquilo que Ele manda. Romanos capítulo 12, prestar culto racional. Muitas vezes entramos e achamos que prestar culto racional é adorar, louvar, com o coração cheio de mágoa, entristecido, coração duro, achando que Deus vai fazer aquilo que eu quero, porque eu estou sofrendo. Deus já encontra a palavra contra o mundo inteiro, porque o meu coração está apertado, irmão, está enganado. Deus não é menino nem criança. Deus é a própria sabedoria. Muitas vezes nós entramos, ouvimos a palavra, entramos na casa de Deus com orgulho em alto, a incredulidade batendo na porta, a religiosidade transformando, tradicionalismo, falta de amor em Deus, falta de amor ao próximo, um coração endurecido, e nós achamos que estamos entrando e vamos prestar o culto e vamos enganar a pessoa. Pode enganar a irmã da tua direita ou do esquerdo, e a Deus quem é que engana? Sendo que Ele que solta o teu coração, Ele sabe como você está em dentro. Aí eu saio. Então,
Aquele que disser que não peca, não tem parte comigo, é mentiroso. Não peca todos os dias. E nós costumamos a reconhecer as nossas falhas. Que é mentira dizer que nós não sabemos onde nós erramos. É mentira dizer que conhecendo a palavra, ouvindo a palavra, o Espírito Santo nos mostra onde temos errado, onde temos falhado. Nós somos errantes, irmão. Mas quando Deus mostra, quando Deus ele começa a falar, é por isso que Deus fala, é por isso que Deus mostra, porque Ele quer gerar uma transformação, Ele quer gerar uma mudança. Porque quando nós estamos endurecidos, com o coração mancado, nós nunca achamos que precisamos ser mudados. Ah, não, eu não preciso de ser mudança, eu não preciso ser mudado, eu não preciso ser moldado, eu não preciso ser quebrantado, eu não preciso ser quebrado novamente. Não há necessidade de transformação na minha vida. Então eu tenho uma notícia para te dar: Deus se esqueceu de você. Alguns homens que andavam assim, Deus levou para eles. Enoque, Elias, alguns homens diferenciados. Se nós estamos fazendo tudo certo, por que estamos sofrendo? Se nós não precisamos de transformação, então por que não acontece o milagre? Se o meu irmão está sempre errado, eu estou sempre certo, onde está o erro então? Por que eu não vivo a transformação, a salvação na minha casa, a mudança no meu emprego, a porta que eu sempre sonhei? O que está de errado então? Já parou para pensar sobre isso? Muito fácil, ela Deus, eu tenho que fazer. Uma certa vez um rapaz falou assim, uma mulher, né? Há bastante tempo atrás. Ele mudou para a cidade de Santo André. Saiu de São Caetano. Foi para lá. Diz ele que orou. Eu creio nisso. Passado um tempo ele quis voltar para São Caetano de novo. Aí ele orou a Deus. Falou, Deus, se o Senhor não me der uma casa em São Caetano para eu voltar, eu vou desviar. Sabe o que o pastor falou? Pode arrumar tuas malas, porque não vai desviar. Porque Deus não é menino, não veio para São Caetano. Porque nós achamos que Deus obriga Deus, se o Senhor não me der, eu vou desviar. Quem é que tem a perder? A não ser nós mesmos. Sabe o que é isso? É religiosidade, santa rama, santo demais. São essas situações que Deus muitas vezes quer mudar dentro de nós. Eu pego o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo era um carro, irmão. Antes que o Senhor Jesus encontre ele, era um pedaço de carne. Ele saía perseguindo o povo, ele era um religioso, ele era orgulhoso, ele era endurecido na fé, ele conhecia a letra, mas ele não tinha amor. Ele era duro, perseguidor da igreja do Senhor, porque o que é carne, irmão, hoje dentro das igrejas, ele acaba ferindo as outras pessoas, porque ele se acha mais que o irmão da direita, ele se acha superior ao irmão de trás, ao irmão da frente, ao da direita, da esquerda, ele se acha superior, e nisso, ele sai como um rolo compressor, humilhando todo mundo, pisando todo mundo. Sabe o que é isso? Um pedaço de carne duro, ele corta, ele fere. É isso que Paulo fazia, feria a igreja, machucava a igreja de Jesus, perseguindo a igreja dele, até que o Senhor encontra Paulo no livro de Atos capítulo 9. Ei Paulo, porque me persegue, não me persegue. E a minha igreja você vai perseguir Paulo. E Deus quebrantou Paulo, até que ele virasse um pó, para ser transformado num novo homem na presença de Deus. E muitas vezes nós precisamos reconhecer isso. Ah, mas Paulo não era crente, qual o problema? Ainda bem. Quero virar cá depois de crente. Isso acontece. E Isaías estava pregando para homens que criam em Deus. Olha aí. Davi, uma certa feita, estava assim também, como um carro.
22. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Está vendo, angustiado, tudo como um caco pedindo morte para Deus. E era o homem que era o centro do coração de Deus, hein? Aquela série. São qualquer homens que eu estou falando. Não estou falando de mim, estou falando do Senhor, estou falando de Davi. E ali ele foi quebrantado por Deus. Ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu a sua dureza com as suas partes. Ele reconheceu que precisava ser transformado por Deus, ele reconheceu que havia dureza dentro dele. Ele estava seco, não aguentava mais aquela vida, como ele preferiu morrer, pedindo a morte do Senhor. Irmão, se nessa noite o seu coração está endurecido, a sua vida espiritual está andando daquele jeito, é noite de nós nos prostrarmos diante da presença dele e falar: Deus, eu preciso ser transformado. Eu preciso de mudança, mas eu também preciso ser mudado pelo Senhor. Se Ele é o Senhor, nós somos os servos. Por que nós resistimos tanto a ser transformados e chegar àquilo que o Senhor quer para nós? Porque é tão difícil para nós nos humilharmos. E a palavra diz: aqueles que são humilhados, serão exaltados. Se humilhar para quem? Para homens, não para Deus. Se rasgar, chorar, renunciar, falar: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Deus, eu não sou, mas o Senhor é. Deus, eu não consigo nada, olha como eu estou, mas o Senhor consegue. Mostrar que nós estamos dispostos a ser mudados e transformados pelo poder das mãos do Senhor. Irmão, você já se sentiu um carro? Talvez vocês estão ouvindo isso falando: meu Deus, está andando comigo esse carro. Não acredito. Mas independente se um dia você possa ter sentido, Deus quer quebrantar o teu coração e remodelar a tua vida, a ponto que agrade a Ele. Você venha viver os teus sonhos, os teus milagres. Você venha alcançar aquilo que você tanto tem pedido, tanto tem sonhado. Porque é difícil para o ser humano isso. É difícil. É difícil nós nos prostrarmos e reconhecermos que somos falhos e somos errantes. Nós não devemos endurecer o nosso coração em meio aos problemas e em meio às dificuldades. Os problemas não podem matar a tua fé. Os problemas não podem deixar o teu coração enrijecido a tal ponto que eu acho que eu não preciso ser transformado por Deus todo amanhecer da minha vida. Que a sério. Chegue de religiosidade. Chega de movimento. Chega de... Eu só tenho que gostar disso. Acho que eu estou ficando velho, acho que eu estou amadurecendo cada dia mais. Não é possível, não era assim. Eu gosto quando Deus derrama um sal, eu adoro. Só que o que gera isso é a santidade. Um coração quebrantado na presença dele, porque a palavra diz que um coração quebrantado
já viveram todas as promessas? Levanta a mão. Quantos ainda tem promessas para viver de Deus ainda? Levanta a tua mão. Fica com medo, levanta sem medo, sem contento. Vou te mostrar de Cristo, capítulo 2. Essas promessas que foram feitas terrenas, que é do mundo físico, do mundo material, foram feitas aqui. Elas vão ter que se concretizar antes que ele venha, porque senão ele é mentiroso. Se as promessas foram lançadas, elas têm que se cumprir aqui ainda. Se Deus falou que a tua família vai ser salva, a tua família precisa ser salva antes dele voltar. Se Deus falou que você vai ser empresário, você tem que se tornar antes dele voltar. Você consegue entender? Se Deus lançou uma promessa falando que você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, tem que acontecer antes dele voltar para a sua igreja. Tem que acontecer. A palavra de Deus não volta atrás. Livro de Malaquias diz que ele é imutável. Ele não muda de opinião e nem de ideia como o homem muda. Irmãos, nesta noite, quero que vocês coloquem de pé. O senhor terminou a mensagem? Não, não terminei. Tem mensagem para os bolsos e os pastor, só pode louvar? Senhora, vocês podem louvar a Deus? Aleluia! Eu só falei sobre carne. Tem mais duas situações ainda para falar. Preciso falar sobre pós e sobre carne, mas não vou falar hoje, vou falar do ano que vem. Vou dar continuidade nessa mensagem. Se você está se sentindo assim, venha para ouvir como são os outros estágios. Nós só fez isso de propósito, claro que não. Mas talvez se você tem algumas coisas dentro do seu coração, você acha que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que precisa ser quebrantado dentro de você, nós precisamos reconhecer que Ele é Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor. Não apenas reconhecer que Ele é Senhor e não aceitar as decisões do Senhor. Igual Isaías disse: quem é o carro para dizer ao Senhor: ei, que fazes? Ele coloca o ser humano, mesmo como filho, no lugar dele. Mesmo diante da graça de Cristo, nós como filhos temos o nosso lugar. Deus tem o dele, nós temos o nosso. Independente de graça, santidade é santidade. Coração puro e coração puro. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não quero que você olhe para mim, nem olhe para a banda, nem para a direita, nem para a esquerda, não olhe para ninguém. Feche os seus olhos.